João capítulo 4. Nós vamos ler, eu creio que até o versículo do 1 até o versículo 30, para ficar mais completo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Já estou ficando arrepiado. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou, eu falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Pode sentar, amados. Então, essa palavra é uma palavra maravilhosa, é uma palavra poderosa, aonde ela nos ensina muitas coisas. Ela fala, o foco dessa palavra é o encontro que a mulher samaritana teve com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero perguntar para você nessa noite, se você... Está escorregando? Se você verdadeiramente já teve esse encontro real com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquela mulher, naquela oportunidade, ela teve uma oportunidade maravilhosa na vida dela. E ela, naquele momento, quando nós lemos todo esse texto até o final, nós vimos que ela realmente teve um encontro real e poderoso com o Senhor
Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite, se você já teve seu encontro com o Senhor, você vai poder meditar no que aconteceu na sua vida após esse encontro. E para você que ainda não teve esse encontro com o Senhor, você terá uma oportunidade maravilhosa que isso aconteça na sua vida. O encontro com o Senhor, Ele nos faz uma nova criatura. E esse encontro com o Senhor Jesus só é possível graças ao amor e à misericórdia do Senhor para com cada um de nós. Porque nós não merecemos ter esse encontro com o Senhor. Nem poderíamos, pelos nossos próprios méritos, ter esse encontro com o Senhor. Mas a graça do Senhor que nos alcançou, a misericórdia do Senhor que nos alcançou. A Bíblia diz que o véu que nos separava de Deus, ele se rasgou de alto a baixo, quando Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue limpo, sem mácula e sem pecado, para que os nossos pecados fossem lavados. E tudo aquilo que nos impedia de chegar mediante a Deus, na frente de Deus, face a face com o Senhor, tudo foi derrubado, destruído, e nós temos acesso a Deus através da sua graça e da sua misericórdia. O próprio Deus providenciou isso. O próprio Deus, como já pregamos várias vezes aqui, não se conformou com a separação entre Ele e o ser humano, e providenciou essa comunhão maravilhosa. É maravilhoso saber que nós não temos mais nada que nos impede de chegar na presença de Deus, de estarmos face a face com o Senhor. Quando nós vamos ler o Velho Testamento, nós vimos que as pessoas não poderiam fazer isso. Não poderiam fazer. Não era livre. As pessoas, o ser humano, não tinha liberdade de chegar na presença de Deus por causa do pecado. Havia uma separação, e que hoje, graças ao amor de Deus, através do seu Filho Jesus, não existe mais. Então esse encontro com o Senhor Jesus é possível a todo ser humano. Isso, amados, pensem comigo, isso é maravilhoso. Todo ser humano pode ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa mulher samaritana, se nós fôssemos olhar com os nossos entendimento humano, com os nossos olhos humanos, era difícil ela ter esse encontro aqui, porque muitas coisas aqui tinham muitos pontos desfavoráveis para que ela tivesse esse encontro com o Senhor. Primeiro nós podemos ver aqui que o próprio texto nos diz que os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Então Jesus, por ser um judeu, ele não poderia estar em Samaria, e muito menos falando com uma mulher. E muito menos falando com uma mulher. Um homem naquela época, lá do Oriente Médio, ele não poderia falar com uma mulher de jeito nenhum, em público. Mesmo que fosse a mãe, uma irmã, uma esposa, em público, um homem não poderia falar com uma mulher. Então nós vimos aqui que esse encontro que a samaritana teve com o Senhor, a primeira coisa que aconteceu aqui foi uma quebra de tradições. E às vezes o que nos impede de ter um encontro com o Senhor Jesus são tradições que estão entranhadas na nossa vida e que nós não temos a coragem de romper. Olha o que aconteceria com aquela cidade de Samaria. Nós vimos ali no final do texto o que aconteceu, que aquela mulher foi e ela pregou o Evangelho, ela anunciou o Evangelho, e muitas pessoas ali, muitos samaritanos se converteram. O que teria acontecido com aquelas pessoas se Jesus também tivesse levado em conta a tradição e tivesse desviado de Samaria por causa disso? Então Jesus vem e quebra toda a tradição na nossa vida. Amados, que você possa pensar nessa noite. Talvez seja uma tradição que impede
impeça você de abrir o seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar. Tradição que são colocadas nas nossas vidas, às vezes por gerações, por avós, por tios, por pais, enfim, por conhecidos. E nós vamos fazendo as coisas por tradição, sem ao menos saber o que significa tudo aquilo. Eu faço porque a minha mãe faz, porque a minha avó fez, porque os meus tios fazem, porque a minha bisavó fez, e assim vai, que na verdade eram pessoas que precisavam ser libertas pelo sangue do Cordeiro, e talvez nunca tiveram esse encontro com o Senhor. Mas você está tendo essa oportunidade de ter esse encontro poderoso com o Senhor Jesus e deixar ser quebrada toda a tradição da sua vida. Provavelmente essa mulher aqui, ela sabia que os samaritanos não se davam com os judeus, mas provavelmente ela nem soubesse mais por quê que havia essa rixa, essa briga, esse ódio entre judeus e samaritanos. E talvez isso aconteça na sua vida hoje. Talvez muitas coisas impeçam você de ter um encontro com o Senhor e você não sabe nem exatamente o que é, o que originou isso tudo. Da onde que saiu tudo isso? No que você está preso? Uma das grandes tradições da nossa vida, eu vim do catolicismo. É difícil quebrar, é difícil sair. Mas nós precisamos, e para ser quebrado tudo isso, nós precisamos abrir o coração e ter um real encontro com o Senhor Jesus. E esse real encontro com o Senhor Jesus não é só ouvir falar dele, amados. Não é só vir aqui na igreja no domingo. Não, nós precisamos buscar. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos ter uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. E se isso sim gera em nós um verdadeiro encontro com o Senhor. E daí todas as tradições são quebradas. Aquela mulher foi maravilhosamente abençoada com aquele encontro com o Senhor. Ele poderia simplesmente não ter feito nada. Quando viu que era uma mulher, então, e olha só, era uma mulher, ele estava em Samaria, falando com o samaritano, falando com uma mulher e falando